Olá, estamos iniciando mais um Repensar, que hoje destaca um pequeno livro, mas com um conteúdo muito importante, porque nos traz ensinamentos sobre como realizar o Evangelho no lar. A nossa convidada que vem falar sobre esse livro é Maria Ângela Malatesta, e o livro tem como título O Evangelho no Lar, Onde, Como e Porquê. Bom, Maria Ângela, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom. Maria Ângela, esse livro, como nós dissemos, é um livro pequeno, não é um livro grande, né? Não tem muitas páginas, mas tem um conteúdo muito importante, né? Porque nos traz ensinamentos para harmonizarmos o nosso lar, enfim, né? Para estarmos num ambiente melhor. Mas, para a gente começar, como que foi idealizado, né? Como surgiu a ideia desse livro? Por quê? Como que ele foi idealizado? Tá. Somos dois colaboradores, né? Eu e o Lombardo, né? O Sim. José Lombardo. Na época, ele estava como coordenador do Conselho Doutrinário e surgiu a ideia, né, de publicar um livro baseando-se, né, nas perguntas, nas dúvidas que surgiam nas reuniões públicas quando nós abordávamos esse tema, né, da prática do Evangelho no lar, a importância dessa prática, e o público nos questionava muito sobre e demonstrava as dificuldades para a implantação no lar e as dificuldades também que eles tinham no entendimento. Então, aí nós começamos, o Conselho Doutrinário começou a selecionar essas perguntas formuladas por esse público, no sentido assim, quais eram as dificuldades mais importantes, né? E depois disso, o Conselho Doutrinário respondeu todas essas As questões. questões, baseando-se na doutrina espírita, e aí a Mundo Maior Editora resolveu publicar esse livro. Então, a primeira edição continha apenas essas perguntas do público e as respostas dadas pelo Conselho Doutrinário. E agora ela foi ampliada, foi revisada, né, e foi ampliada. Então, nós temos, assim, na primeira parte do livro, muitas citações de outras obras, né, através das obras do Joana de Ângeles, né, através da psicografia do Divaldo, ou mesmo do Chico Xavier, né, que era através de Emmanuel, que nos trouxe bastante esclarecimentos a esse respeito, Sim. e outros estudiosos da doutrina espírita, que também publicaram outros livros abordando essa questão da importância, né, da prática do estudo do Evangelho no lar. Então, a primeira parte do livro consiste nisso, né? A citação desses autores, né? Dessas mensagens recebidas, e a segunda parte que é as perguntas do público e as respostas dadas pelo Conselho Doutrinário. Que que esclarece mesmo, porque você fala, bom, eu tenho tal dúvida, deixa eu lá procurar ver se tem essa questão, essa dúvida no livro, e tem. E aí Isso. você entende o que é para fazer. Porque na verdade, é uma coisa simples fazer evangelho no lar. Porém, as pessoas ainda acham que é algo muito complicado e não conseguem fazer, né? Tem dois fatores aí, né? Uns que acreditam que é como se fosse uma reunião mediúnica, Isso, o que não isso, pode ocorrer, né? isso, é. E outros levados pelas crendices, pelas superstições, tem que pôr uma toalha branca, vela, água, uma série de coisas, né? E o objetivo é desmistificar, é tirar essa crendice, né? Que não Que não contribui leva a em nada. nada, que Isso, foge também aos princípios doutrinários. isso, é. E também explicando por que não pode ter ali, né, a comunicação de um espírito através de um médium. Na verdade, a gente se liberta quando faz o livro, o Evangelho no Lar, porque você começa a entender uma porção de coisas, você começa a perceber que não precisa mais dessas muletas, né? Porque são muletas que a gente tem para dizer que temos fé. A fé não precisa disso, a fé tem que entender qual é o processo. E acho que é isso que o Evangelho faz, né? Isso é uma fé raciocinada, né? Para Isso, nós entendermos melhor, ainda mais nos dias atuais, né? Que nós estamos vivendo uma sociedade assim bastante conturbada, de muita isso. violência. Então, qual é o objetivo, né, de nós voltarmos a estudar, a relembrar os ensinamentos de Jesus? Primeiro, né, se nós nos transformamos, né, quando nós ampliamos a nossa visão, então nós começamos a enxergar o nosso problema sobre uma outra ótica. Exato. E aí conseguimos ter uma paz interior maior. Então, nós nos transformando, imagine, no lar, né?
E do lar você ser a célula básica de uma família, de uma sociedade. Então, transformando o lar, você transforma a sociedade e aí passamos para um mundo regenerador. A humanidade toda sai beneficiada com isso. Então, muito mais do que ficar presa a esses rituais, é importante nós lembrarmos, né, dos ensinamentos deixados por Jesus, a moral, né, cristã, que é mais importante. Além do que, você aproveita pelo menos esse tempo que a gente vai falar qual é o tempo mínimo, o tempo máximo, né? Para aproveitar esse tempo melhor, porque a televisão hoje traz tanta informação desnecessária ou tanta coisa que não tem utilidade para nós, que nesse momento nós podemos reunir a família e conversar sobre algo importante, até mesmo nessa discussão nessa conversa sobre os ensinamentos de Jesus, a gente encontra soluções para os nossos problemas, né, Maria Ângela? Porque Corretíssimo. você une a família fica mais unida, consegue entender mais um ao outro, né? Então é só bem, né? E os problemas do dia a dia, né? Isso, Todos se saem mais fortalecidos para poder enfrentar. Então, todos, né, trazem de fora para o lar os seus problemas. E Isso. ali tem que ser o oásis, né? Ali tem que ser o local onde se encontra, né, todo o fortalecimento para poder enfrentar as dificuldades. E hoje é muito difícil a família estar unida. Isso Por uma mesmo. série de fatores. E aí vem até questões do tipo assim, mas o meu filho, né, mora em outro país ou em outro estado, como que eu posso fazer o evangelho no lar? Então a gente vai analisar o seguinte, hoje nós temos a internet, né, nós temos meios de comunicações que facilitam esse contato. E por que não usar esses meios, né, para os dias atuais? Isso, usa a tecnologia não só para disseminar fofoca, mas para algo produtivo que vai beneficiar, né? O que está lá, o que está aqui, é uma corrente. E essa energia que está aqui, que indo para lá, de lá para cá, vai seguir por um caminho longo e vai beneficiar muita gente pelo meio do caminho, né? Isso. É muito bom. Mas nós vamos continuar já falando sobre isso, Maria Ângela. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais sobre o Evangelho no lar. Muito importante para nós nesses dias de confusões. Até já.